Opa, gente, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é sobre o poder da oração, né? O objetivo desse vídeo, primeiramente, é esclarecer brevemente, né, a base do entendimento que a gente tem que ter sobre a oração e a importância dela na nossa caminhada rumo a Deus, né? Esse vídeo é principalmente para aqueles que buscam se aprofundar um pouco mais sobre os conceitos da fé cristã, né? Aqueles que estão curiosos, estão buscando saber um pouco mais sobre a sua fé, esse vídeo é justamente para esse tipo de pessoa. Esse vídeo hoje vai ser dividido em 5 partes principais. No caso, o que é oração e qual a sua necessidade, né? O propósito dela, a finalidade, como orar, quando orar e fazer uma breve conclusão, né? Esse daqui é um documento que eu fiz meio que numa espécie de roteiro. Se você quiser ter acesso, ele está disponível aqui no link da descrição para acompanhar, para ler depois, caso tenha alguma dúvida. E vamos começar, né? O poder da oração. A gente começa pelo primeiro ponto. É importante definir o conceito, né? O que é oração e qual a sua necessidade, né? Por que eu tenho que orar, né? A gente vai começar falando o seguinte: orar é um ato de fé e de amor. Um ato de fé e de amor. De fé, porque você tem que crer em Jesus Cristo, que Ele veio, viveu entre nós, que Ele era Filho de Deus, que Ele morreu na cruz e que principalmente Ele ressuscitou, né? Porque se a gente não crê que Jesus ressuscitou, a nossa fé basicamente não vale de nada. Porque tantas outras pessoas morreram por isso, os mártires, os próprios apóstolos de Jesus e todos que se sacrificaram, estão se sacrificando ainda hoje pelo testemunho dos apóstolos, né? De que Jesus veio, ressuscitou dos mortos. E uma prova muito contundente, muito factual, né, de que é verdade, se manifesta nas várias aparições, nos vários milagres que ocorreram dentro da igreja durante toda essa história de 2000 anos, né? Milagres como ressurreição, como curas milagrosas, milagres como aparições de Jesus Cristo, aparições de Nossa Senhora, milagres de incorruptibilidade de corpos de santos, ou seja, o corpo daquela pessoa que se dedicou à santidade a vida inteira, ele não se decompõe, como existem vários relatos na história. O relato de aparições de imagens ou de alguma coisa mística relacionada a imagens, como é o caso de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui mesmo em Belém, sobre Nossa Senhora de Nazaré, né? Existem inúmeros fatos, né? Inúmeros milagres. Além dos milagres, a gente pode ressaltar também os exorcismos, né? Exorcismos. Porque Deus, ele se materializou na forma de homem como a gente, por meio de Jesus Cristo. E ele disse aos apóstolos que eles teriam autoridade para expulsar demônios, né? Se eles estivessem com o Espírito Santo, eles teriam autoridade até mesmo sobre os demônios, né? Para expulsar demônios das pessoas. E isso também é uma grande prova que sustenta a fé, né? Sustenta a fé cristã. Ressaltando que isso só acontece dentro do cristianismo, né? Principalmente dentro da tradição católica, né? Orar é um ato, então, de fé e de amor. Reconhecemos Deus na figura de Jesus e o sacrifício que Ele fez por nós, por amor e para a nossa salvação, né? Então a gente reconhece que Deus se materializou, veio na figura de Jesus e que Ele se sacrificou por nós, por amor, para a nossa salvação, né? Significa que Deus se sacrificou pelos nossos pecados, para todo aquele que nele acreditar e for batizado em nome dele, seja limpo dos pecados e creditado meio que na conta de Jesus, né? Então ele se sacrificou pelos nossos pecados para que a gente possa ser salvo, né? Antes de Jesus vir, a gente estava condenado.
quando ele veio, se sacrificou por nós, ele nos deu a possibilidade da salvação, né? Basta a gente crer nele e honrá-lo, né? Honrá-lo e amá-lo, escolher amá-lo, né? Muita gente acredita, mas não segue os seus ensinamentos, não honra, não ama verdadeiramente. Da mesma forma, aqueles que não creem e não seguem também, não seguem seus ensinamentos, não acreditam, né? Orar é um ato de fé e de amor. Como mísera e humilde retribuição a esse amor que Deus nos deu, né? Escolhemos amá-lo e honrá-lo por meio de seguir os seus preceitos e ensinamentos. Amá-lo, a gente busca amar a Ele como Ele nos amou, né? Mas quando a gente começa a nossa caminhada cristã, ela é cheia de obstáculos e de falhas, principalmente. É aí que a gente começa a ver onde a gente é fraco, onde a gente é limitado, para retribuir esse amor que Deus teve por nós. De vir aqui, de se materializar e de sofrer por toda a humanidade. Apesar dele ser perfeito, ele escolheu se sacrificar para que a gente fosse salvo, né? E ser cristão nada mais é do que reconhecer esse sacrifício que foi feito por nós e buscar retribuir esse amor de volta por meio do cumprimento da sua palavra, dos seus ensinamentos, né? E nesse processo a gente reconhece as nossas limitações, nossas fraquezas, ao tentar realizar essas ações, ao tentar amar Deus de volta como Ele nos amou. A gente reconhece nossas fraquezas. Por isso, a gente ora a Ele. Através da oração, pedindo perdão por nossas falhas e que Ele nos dê a força necessária para superar nossos desafios internos e externos, né? Então, aqui vem a justificação de por que a gente ora. A gente ora a Deus para pedir perdão pelas nossas falhas. Na nossa caminhada cristã, a gente vai ter muitos momentos de falha, muitos momentos de fraqueza, de limitação. E a gente reconhece aí que a imensidão do amor de Deus, né? Porque apesar das nossas falhas, se a gente verdadeiramente se comprometer em seguir os seus caminhos, Ele é justo e digno para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, a gente pede perdão pelas nossas falhas e que Ele principalmente nos dê a força necessária, ou seja, a graça. A graça é a força espiritual que Deus nos fornece para superar todas as dificuldades que se apresentam na nossa vida. Seja interna, no sentido de tentação, resistir aos nossos prazeres, nossos pecados egoístas, nossas vaidades, né? A gente enfrenta esses desafios internos dentro da gente e externos, que são as provações, as dificuldades, os problemas que aparecem na nossa vida. Então, a gente ora a Deus para pedir também que Ele nos fortaleça espiritualmente, que Ele nos dê a sua graça, a sua graça para que a gente consiga superar todas essas dificuldades que se apresentam na nossa vida e que impedem, muitas das vezes, que a gente continue perfeitamente no seu caminho, né? Orar é também buscar intimidade, buscar união e comunhão com Deus. Orar é buscar intimidade, é eu me comunicar com Deus, eu buscar esse relacionamento mais próximo com Ele e invocar a sua presença para junto de nós. Orar também é isso, porque é um ato de fé e de amor. E quanto mais eu oro, mais eu converso com Deus, mais eu passo tempo com Ele, eu fortaleço essa conexão e me mantenho íntimo dEle, em comunhão com o Espírito dEle, em união, né? E quanto mais eu permaneço seguindo seus mandamentos e preceitos, mais próximo eu estou dele, né? Deus nos convida a estar próximo dele por um processo chamado de santidade, né? Santidade nada mais é do que copiar os aspectos de Deus. A bondade, o amor, a virtude, a justiça, a verdade. Todos esses aspectos, a gente busca copiar esses aspectos e aplicar na nossa vida. Assim a gente se torna cada vez mais próximo dele, copiando a sua essência, né? Esse é o processo de santidade. Receber proteção e força espiritual para nos reformarmos espiritualmente e nos tornarmos perfeitos, santos e irrepreensíveis diante do olhar do Senhor, né? Orar também é justamente isso,
é receber, é rogar a Deus para que Ele nos fortaleça espiritualmente, para que a gente possa se reformar internamente. Reformar, deixar as nossas antigas dificuldades, nossos antigos erros, pecados para trás e nos reformar, destruir o antigo eu pecador, o antigo eu falho, por um processo gradual de santificação, onde eu busco substituir os meus erros, os meus pecados, as minhas fraquezas, pela nova vida em comunhão com Deus, com a essência de Deus. Então eu busco essa reforma por meio, que só é possível por meio da graça que Deus dá pra gente, né? Que nos torna perfeitos, santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Deus nos chamou para ser santos, perfeitos e irrepreensíveis, né? Esse é o chamado perfeito de Deus. Apesar de todas as nossas falhas, Deus nos chamou para ser santos, irrepreensíveis e perfeitos diante dele. Para que no dia da revelação, no dia da nossa morte ou do apocalipse, a gente possa ter o privilégio de estar com ele no reino dos céus, né? Então Deus nos chama à perfeição, à santidade. Mas, como a gente bem sabe, a gente é imperfeito, né? A gente sai de um grau de imperfeição para buscar um grau de perfeição, ou seja, de perdido, de pecador, para buscar um grau de santidade. Então esse processo não é do dia para a noite, e principalmente esse processo não é linear nem perfeito, né? Então muitas das vezes a gente pode acabar se frustrando no meio do caminho, porque Deus nos chama à perfeição e à santidade, mas a gente é falho, a gente é pecador. Então, apesar das nossas falhas, das nossas quedas, Deus, se a gente verdadeiramente se arrepender e buscar ter essa intimidade verdadeira com Ele, Ele vai nos perdoar. Deus só não apoia aquilo que vai contra a sua natureza. Por exemplo, se eu sou pecador, eu sou adúltero, eu sou traidor, eu mato, eu roubo e digo que estou com Deus, eu estou mentindo, porque isso não faz parte da essência de Deus. Deus é perfeito, Deus é puro e não há nele trevas nenhuma. Já a gente está contaminado pelo pecado da desobediência de Adão e Eva, né? A gente é pecador por natureza e Deus mandou Jesus para se tornar o exemplo perfeito que a gente deve seguir, né? Ele foi perfeito, ele foi santo perfeito. Por isso, ele precisou passar por isso para que a gente fosse salvo, né? Deus nos chama à perfeição, à santidade, apesar dos nossos erros, das nossas falhas. E quando a gente falha nesse processo, a gente se sente desanimado, a gente se frustra, porque a gente vê que realmente a gente é falho e que a gente é fraco. E ao invés de deixar isso nos desanimar, na verdade isso tem que vir de motivação cada vez mais pra gente. Por quê? Porque aí a gente vê o tamanho do amor que Deus teve pela gente. Porque por mais que a gente sendo imperfeito, Ele se entregou pela gente. E por mais que a gente seja imperfeito, Ele nos dá uma nova oportunidade de continuar, né? Se a gente se arrepender e buscar continuar no seu caminho, verdadeiramente, Ele nos perdoa. Ele nos chamou à perfeição. Gradualmente a gente vai melhorando cada vez mais e mais no processo, até alcançar um nível bom de santidade perante Ele, de perfeição, né? Aí a nossa caminhada deve se deter nisso, não em desistir caso a gente falhe, porque a falha é certa, mas na verdade usar isso para reconhecer a nossa limitação e humildemente pedir perdão para Deus e continuar na caminhada, né? Imitando a sua natureza, enquanto aguardamos sua volta, para que no dia do juízo, se assim formos agraciados, possamos ser justificados e considerados dignos de salvação, né? Todo esse esforço é para esse momento, chamado de justificação, onde Deus vai olhar para a gente, vai pesar os nossos pecados e a nossa verdadeira conversão
e vai dizer: você é justo e digno de entrar na salvação junto comigo. Ou você não é justo. Então, tudo isso, toda a teologia, nos converte para esse ponto, para a salvação. E a oração é o caminho que liga a gente, pecador, à santificação, que é o requisito para a gente ser salvo, né? Sendo considerados dignos de salvação. Estar ao seu lado na eternidade, pois sem essas coisas ninguém verá o Senhor. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Sem a justificação, ninguém verá o Senhor. A gente é imperfeito, mas se a gente aceita verdadeiramente Jesus Cristo e ama Ele verdadeiramente, a gente se entrega a seguir o seu caminho, a trilhar nesse caminho. Por meio da oração, a gente consegue a graça necessária para superar todas as dificuldades na nossa vida. E com essa graça depositada no nosso ser, a gente se torna capaz de superar os pecados, superar as nossas limitações, superar as nossas fraquezas, as nossas vaidades, todos os nossos desejos egoístas, a gente é capaz de superar através da graça que Jesus nos dá por meio da intimidade que a gente busca com Ele por meio da oração. A gente, cheio da graça de Jesus, de Deus, a gente agora pode fazer obras de ação de graças. Essas obras de ação de graças pode ser oração, esmola, pode ser jejum, a gente abdicar daquilo que a gente gosta para se entregar a Deus, a gente ajudar as outras pessoas, a gente amar o próximo como Deus nos amou e honrá-lo seguindo seus mandamentos. Essas são ações de graças que nos aproximam de Deus e fazem parte do processo de santificação, o qual é necessário, é o único e exclusivamente necessário para salvação. Quem não se santifica não é digno da justificação. E sem a justificação a gente não é salvo e não entra no reino dos céus. Então Deus nos chama à salvação, ao arrependimento, a se entregar inteiramente a Ele e acreditar nele, por fé. E por amor a gente segue seus mandamentos para ser salvo, né? A gente retribui o amor que foi dado por Ele a nós na cruz, com a nossa limitação. Aqui no documento eu coloquei algumas passagens que justificam tudo isso que eu falei até agora. Como é o caso de Mateus 5,48, 1 Pedro 1, de 15 e 16, 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, 2 Coríntios 7, versículo 1, Efésios 4, 22 a 24, Efésios 5, versículo 3, Romanos 6, 19, Colossenses 1, de 21 a 23, 1 Coríntios 15, versículo 50. Esses são os versículos que justificam tudo isso que eu falei para vocês até agora. Esse é o primeiro ponto. O que é a oração e qual a sua necessidade? A gente já entendeu que a oração é um ponto de intimidade entre mim e Deus. E que a sua necessidade é para fortalecer a gente espiritualmente para cumprir e fazer obras de santificação, né? Obras de ação de graças, para ser dignos, talvez, um dia, de entrar na salvação junto com Deus, né? Agora a gente passa para o segundo ponto, que é o propósito e a finalidade. Orar não é uma ação com fim em si mesmo, mas uma parte do caminho para a salvação da alma, como eu já disse anteriormente. A oração nos conecta ao Espírito de Deus e nos capacita para a reforma interior, para que a gente deixe o nosso antigo eu para trás e nos reverta do novo ser, que é a essência divina de Deus, nos fornecendo a graça, confiança e a força necessária para tal. Para sermos salvos é necessário perfeição e santidade, além de confessar Jesus Cristo até a morte, como único Senhor e Salvador, Redentor de toda a humanidade. Redentor de toda a humanidade. Ele se sacrificou na cruz para nos salvar. E quem crê nele, todos os pecados que a pessoa já cometeu até aquela hora do batismo vão ser creditados na conta de Jesus Cristo. Então a gente naquele momento é purificado. Só que a gente não para de pecar quando a gente é batizado. Então a necessidade daí para frente seguir uma vida santa. Porque o nosso objetivo é se manter na mesma graça que a gente recebeu quando a gente foi batizado.
quando a gente ficou cheio do Espírito Santo, né? Então, o objetivo dessa santificação é justamente se manter no mesmo estado de graça que a gente estava quando a gente se batizou em nome de Jesus Cristo, né? Redentor de toda a humanidade. E ter fé em sua ressurreição. Pois se não crermos que ele ressuscitou, não cremos no relato dos apóstolos, não cremos que o relato dos apóstolos é verdadeiro, e de nada vale a nossa fé. 1 Coríntios 15, de 12 a 22. Agora a gente segue para o terceiro ponto. A gente já viu o que é a oração, qual a sua necessidade e principalmente a sua finalidade, né? A gente viu que ela não é uma coisa com fim em si mesmo, mas é parte do processo da salvação, né? Que conecta o nosso eu que está querendo se conectar a Deus ao eu já glorificado e justificado. Então, esse caminho é o da salvação. Agora a gente vai para o terceiro ponto, que é o ponto de como orar, né? E o que esperar de Deus, principalmente. Aqui nesse ponto, eu me detive na oração que o próprio Jesus nos ensinou, né? O modelo de oração perfeito é aquele que ele mesmo nos ensinou, ou seja, o Pai Nosso, disponível em Mateus, capítulo 6, de 9 a 13, e Lucas, capítulo 11, de 2 a 4, né? Nela está contido tudo o que a gente deve esperar de Deus. Na oração do Pai Nosso está contido tudo aquilo que a gente deve esperar de Deus. E ela é dividida em duas principais partes, eu considero. Que é a primeira parte, onde a gente reconhece Deus, invoca e se entrega a Ele. E a segunda parte, onde a gente apresenta nossas intenções a Deus, né? Primeira parte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nessa primeira parte a gente reconhece reverencialmente quem Deus é perante a gente e o quão pequeno a gente é a Ele. A gente se apresenta humildemente a Ele nessa primeira parte da oração. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, a gente está invocando Deus para que Ele desça e venha nos visitar aqui no nosso corpo, a nossa alma. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui é uma parte de entrega e submissão. Aqui eu falo para Deus: Senhor, que não sejam feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, assim como Jesus disse. Assim na terra como no céu, de acordo com os teus planos, se faça aqui materializado em mim. Onde eu não imponho a minha vontade para Deus, mas sim reconheço e me submeto à vontade dele, né? Aqui a gente se entrega e se submete à vontade de Deus. A segunda parte, onde a gente apresenta as intenções. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, a gente pede a Deus as nossas necessidades essenciais de sobrevivência. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui a gente fala para Deus: faça justiça a mim de acordo com as minhas ações. Aqui é onde mais pega, porque a gente fala para Deus: faça a tua justiça em mim, de acordo com as minhas ações. Assim como eu perdoo o próximo, também me perdoa, Senhor. Então, a gente vê a necessidade de amar o próximo como a gente mesmo. Porque o que a gente faz ao próximo, o amor é a marca de Deus. O amor que a gente entrega ao próximo é o mesmo amor que a gente vai receber. Se eu não amo o próximo que eu conheço, imagine Deus que eu não conheço, né? Então, quando a gente faz esse pedido, a gente clama por justiça sobre as nossas ações, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Não nos deixeis cair em tentação. A gente faz uma súplica a Deus para que Ele nos entregue a graça necessária para a gente não ceder à tentação. Depois a gente pede direcionamento e proteção, mas livrai-nos do mal. Me guie pelo caminho da Tua vontade e me proteja de todo mal, Senhor. Amém. Tendo esse esquema presente na oração do Pai Nosso, tu podes adaptar ele para o jeito que tu se sentires mais confortável, mas tu não podes fugir desse esquema, porque aqui está justamente o que a gente deve esperar de Deus e o que a gente tem a oferecer a Ele, na questão do Senhor, faça a sua justiça de acordo com as minhas ações, perdoe as minhas dívidas assim como eu perdoo meus devedores, né? Aqui
eu não posso esperar nada diferente daquilo que eu entrego, né? A mesma forma que eu medi, o meu irmão é como eu vou ser medido, como diz no Sermão do Monte, né? Eu clamo pelas necessidades essenciais, não pelas coisas supérfluas ou pelas coisas que vão me satisfazer, meus desejos, não. Eu clamo pelas necessidades essenciais da minha sobrevivência. Eu clamo e me entrego principalmente à vontade de Deus. Eu não ponho as minhas vontades acima da vontade de Deus. O que Deus me entregar, eu sei que é o melhor para mim, né? Aqui é onde a gente vê realmente se a gente tem a humildade e o desapego desse mundo, porque muitas pessoas querem as suas próprias vontades que elas sejam cumpridas, só que às vezes não é a vontade de Deus. E aqui a gente tem que ter o reconhecimento e a humildade, né, de se entregar a Ele, esperando que se cumpra a vontade dele na nossa vida, né? Aqui a gente caminha para o quarto passo. A gente já viu como a gente deve orar, a estrutura que a gente deve seguir e o que a gente deve pedir a Deus, né? E o que Ele nos entrega. Agora a gente vai para o quarto ponto, que é o quando orar, né? A gente deve orar todos os dias, para nos cobrirmos com o manto da graça de Deus. A gente deve orar todos os dias, independente se a gente estiver feliz ou triste, né? Para que a gente passe aquele dia da melhor forma, superando as dificuldades que se apresentarem, né? Sempre guiado pela força da graça de Deus, que nos capacita a superar todas as dificuldades que se apresentarem. A gente também deve orar naqueles dias também quando a gente se sentir esgotado, quando a gente se sentir fraco, abatido, indisposto, abandonado, triste, ou quando a gente infelizmente caiu mais uma vez no pecado. A gente ora como forma de arrependimento. Senhor, perdoe pelos meus pecados. Restaure a tua graça em mim. Olhe para mim que sou um simples pecador. Restaure a tua graça em mim. Perdoe os meus pecados. E me capacite para superar todas as dificuldades que se apresentarem dentro e fora de mim. E também nos dias alegres, né? Quando a gente estiver alegre, feliz, em paz, a gente ora agora retribuindo, né? Como forma de gratidão. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado a mim, minha família, amigos, todas as pessoas que existem no mundo. Obrigado por poder acordar mais um dia com saúde, paz, tranquilidade, todos os teus aspectos na minha vida, Senhor. Obrigado por me capacitar a viver essa vida de acordo com a tua vontade, Senhor. Obrigado, apesar das minhas falhas. Obrigado por estar comigo, Senhor. Como forma de gratidão a gente faz esse tipo de oração, né? E a gente parte agora para o quinto ponto, que é a conclusão de tudo. Em suma, conhecendo a verdade e as intenções contidas na mensagem de Deus e na oração do Senhor, a gente entende que Deus nos chama à submissão amorosa e entrega total, né? Como a gente viu, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A entrega total a Deus, de nossas vidas e nossas ações, a sua vontade e aos seus planos, que deve ser feita de livre e espontânea vontade por cada pessoa, né? A gente deve aceitar, ter fé e amar a Deus de livre e espontânea vontade. Depois que a gente conhece a Deus, depois que a gente tem um contato com a verdadeira mensagem do Evangelho, cabe a nós, a nossa função, aceitar ou rejeitar os caminhos de Deus, né? Deus não vai colocar a gente num lugar contra a nossa vontade. Então depende da gente aceitar estar com Ele e querer estar com Ele na eternidade, ou escolher rejeitá-lo e se afundar, se entregar nas ilusões e nos desejos do mundo, né? Que são passageiros enquanto a nossa vida aqui, mas os frutos são eternos. Da mesma forma, a gente deve escolher entre isso e viver a vida eterna, onde a gente abdica aqui dessa vida dos prazeres desse mundo para colher o fruto da eternidade junto a Deus. Então cabe a nós aceitar ou rejeitá-lo, né? Quem aceitar, Ele dará a justiça dele de acordo com a nossa escolha, e quem rejeitar também. Deus não nos força a estar com Ele, a amá-lo. Deus nos deixa livre para escolher aceitá-lo ou não, né? Mas saiba que cada lugar, cada escolha tem o seu fruto, né? Cada plantação dá o seu fruto.
Entrega total de nossas vidas às ações da vontade dos seus planos, que deve ser feita de livre e espontânea vontade por cada um, por fé e retribuição do seu amor, dado a nós primeiro por ele, através do seu sacrifício, do sacrifício do seu Filho na cruz para a nossa salvação. Se Deus não tivesse sacrificado na cruz, a gente não poderia ser salvo. Ele nos deu essa possibilidade de salvação. Deus não nos dá, aqui vem a sabedoria, né? O discernimento. Deus não nos dá coisas para satisfazermos nossos desejos e vontades terrenas, que nos afastam e nos desviam do caminho verdadeiro do Senhor. Então tenha muito claro isso em mente, porque Deus não dá pra gente aquilo que afasta a gente do caminho dele, porque não é de acordo com a essência dele. Deus quer da gente santidade e perfeição. Qualquer coisa que vá de encontro a isso, pode ter certeza que não vem de Deus. Porque quem promete glória aqui nesse mundo, e riqueza, e fama, e poder, não foi Deus que prometeu. Não foi Jesus, mas foi o diabo que prometeu durante os 40 dias que Jesus ficou no deserto, na tentação dele, né? Nos levando ao pecado e logo à condenação, mas sim nos dá força e as ferramentas necessárias para superá-los. Deus não nos dá as coisas para que a gente faça os nossos desejos carnais aqui na Terra. Não. Na verdade, Ele nos dá as forças e as ferramentas necessárias para superar essas coisas terrenas, né? Ele, na verdade, quer nos tirar desse mundo, porque a gente não foi feito por esse mundo, nós não somos desse mundo. E porque a gente não é desse mundo, o mundo nos odeia. Como descrito em João 15, de 18 a 20. Ele quer que abdiquemos das ilusões desse mundo para segui-lo verdadeiramente. O maior plano de Deus para nós é a salvação, que só é alcançada pela entrega a Ele, manifestada em uma vida santa, assim como Ele é. Mateus 5,48. E assim a gente conclui o vídeo de hoje, falando sobre o papel da oração e como ela nos conduz à salvação, né? Ela por si só não nos salva, mas ela nos conduz, ela faz parte do caminho da salvação. Porque é através dela que a gente consegue a força, a graça necessária para superar todas as dificuldades e nos tornar cada vez mais próximos da essência de Deus, santos e perfeitos, né? Porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então tudo que não for de Deus, que for trevas, a gente deve tirar da nossa vida, para a gente deixar a nossa essência luminosa, que é a mesma de Deus, resplandecer e brilhar, né? Essa é a santidade, copiar as essências de Deus, né? E, principalmente, retirar tudo que não é dele. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse material, novamente, está disponível no link da descrição, na pasta Roteiros, lá no Google Drive. E, caso você ainda não tenha visto os outros vídeos, os materiais de apoio estão também lá dentro do Drive. Tanto material sobre como a gente deve ter cuidado com as novas ideologias que estão surgindo agora com o intuito de quebrar a nossa fé. E também tem algumas opções de Bíblia. Caso você ainda não tenha a sua Bíblia física, eu lhe aconselho que você faça um estoque de Bíblia, assim como eu recentemente fiz, porque já se preparando para caso alguma coisa aconteça, queda de internet ou que o mundo digital proíbe a gente de ter uma Bíblia ou um texto sagrado, a gente já tem o nosso estoque, né? E lá tem duas opções de Bíblia. A melhor Bíblia católica, né, antes do Concílio Vaticano II, e uma referência de Bíblia protestante também, que apesar de ser protestante, a tradução é muito boa. E obrigado por estarem mais uma vez aqui. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com as pessoas que você acha que gostariam de ter esse tipo de conhecimento e principalmente as pessoas que você ama, porque quem ama prega o Evangelho de Jesus Cristo e dá ao próximo a oportunidade de se salvar, né? Apresenta a mensagem. Obrigado mais uma vez, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima. Valeu!